Oi, meu nome é Raíza, mas você pode me chamar de Rai. No vídeo de hoje eu vou contar algumas das situações mais bizarras que já aconteceram comigo em salões de cabeleireiro. Antes de começar, eu queria te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas onduladas. Aqui eu falo de transição capilar, faço resenhas de produtos, também tem alguns vídeos aqui sobre idiomas, tá tudo dividido por playlists, então depois, se você quiser, dá uma olhada. Bom, vou começar logo contando que eu amava cortar o cabelo curto desde pequena e eu amava entrar em qualquer salão e cortar meu cabelo e sair com aquela sensação de leveza, de estar fresquinha e na próxima lavagem do cabelo usar menos shampoo. Eu amava essa sensação, mas agora tudo mudou e eu evito entrar em salão de qualquer jeito. Eu não suporto a ideia de deixar qualquer pessoa, principalmente uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho referência, mexer no meu cabelo. E esse vídeo aqui é um vídeo que vai falar das minhas experiências. Eu não tô falando especificamente da profissão e não tô generalizando. É uma profissão super legal, inclusive admiro e gostaria de cortar com alguns profissionais, mas tem umas pessoas que acabam fazendo com que a gente crie uma ansiedade aí em relação a cortar cabelo sem ser sozinha. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer esse corte de cabelo, se você quiser depois dar uma olhada. E a minha primeira história de salão bizarra foi o dia em que eu tava com meu cabelo longo e foi a primeira vez que eu consegui deixar meu cabelo longo. Ele tava sem química, mas eu passava chapinha. E eu me inspirei numa personagem que eu gostava muito na época, a Lottie Gilmore, da série Gilmore Girls. Numa das temporadas, mais pro final da série, ela corta o cabelo bem curtinho e eu fiquei super inspirada, mas eu não queria um cabelo tão curto, um Chanel tão curto quanto o dela. E eu quis um cabelo que ficasse mais ou menos por aqui, só que reto. E eu fui no salão aqui do meu bairro, eu não sei como é onde vocês moram, mas aqui onde eu moro tem vários salões de bairro que são salões e barbearia, e acaba que os profissionais são profissionais bem antigos. Quando eu cheguei lá, eu fui com a minha mãe, eu tava no final da minha adolescência, e eu expliquei o que eu queria, e a pessoa, a mulher que ia cortar meu cabelo, ela não queria cortar. Ela ficou uns 5, 10 minutos perguntando se eu tinha certeza, se eu queria aquilo mesmo. Eu não sei se ela já tinha tido alguma experiência negativa com pessoas que foram com cabelo longo cortar para curto / médio, mas eu tava bem certa do que eu queria e eu não sou uma pessoa de me arrepender quando eu corto o cabelo, nem de fazer escândalo em salão, nem de chorar. E eu tive que fazer um trabalho de convencimento para ela cortar meu cabelo. E quando ela cortou, eu fiquei super feliz. O mais engraçado é que quando eu ia saindo do salão, saiu uma senhora atrás que eu nem reparei que estava lá também e falou que tinha ficado bem legal, que estava melhor assim, me deu uma força, foi super fofa. E eu fiquei super feliz com o meu corte de cabelo, com o elogio. E sinceramente não entendi qual foi a da profissional que tentou me impedir de cortar meu próprio cabelo. A segunda história bizarra, que não é tão bizarra assim, porque eu sei que muita gente deve passar por isso, foi a vez que eu fui a um salão. Dessa vez não era um salão de bairro comum, é um salão conceituado aqui do Rio, que poucas pessoas conhecem, mas as pessoas que frequentam são pessoas mais famosas, com mais dinheiro, pessoas daquela localidade, que é um bairro assim, com mais poder aquisitivo. Eu conhecia uma menina que cortava lá, o cabelo dela era um 2A, 2B, e ela fazia uma franjinha muito fofa, o corte dela era muito bonito. E quando eu cheguei aí esse salão, já era 2010 e eu não cortei com a profissional, que é a dona do salão, porque o corte com ela nessa época era quase R$300 já, muito dinheiro. Eu cortei com uma pessoa que trabalhava lá, que também era dona do salão, e eu não vou dar muitos detalhes porque eu não quero falar sobre as pessoas em si, eu tô focando mais na situação mesmo, então eu não quero
que vocês saibam quem é e qual salão é. Mas eu cheguei lá e eu já tinha ligado pra lá pra perguntar se eles faziam uma finalização no cabelo, ou seja, se eles secavam com secador e escova. E perguntei se existia algum valor adicional para essa secagem no final e me informaram que não, e que o preço ficaria em acho que R$50 na época e que eu podia ir, marquei o horário, enfim, fui lá fazer e foi uma experiência super diferente, porque era um salão diferente, numa pegada que eu não conhecia ainda, que é uma pessoa lava seu cabelo e só na hora do corte você tem contato com a profissional mesmo. E sei lá, eu tava me sentindo um pouco desconfortável, mas também animada. O corte de cabelo ficou incrível, porque eu tava saindo de um corte de cabelo horrível para um que era decente e muito bem cortado, então eu fiquei super feliz. Mas em compensação, a pessoa que me atendeu, ela não quis secar meu cabelo e depois de insistir, ela bateu assim o secador, mas sem escova, e o meu cabelo tava sem química. Então eu falei pra ela que eu não podia sair assim, porque isso eu não expliquei pra ela, mas eu ia sair dali, ia ter que pegar ônibus pra voltar pra minha casa. E meu cabelo eu sei que ia ficar bem armado e bem esquisito, até porque ele tava curto também. E aí ela fez uma escova, não foi uma finalização completa, na minha opinião. Eu ainda saí de lá com o cabelo um pouco úmido e ele foi ficando mais volumoso conforme eu ia andando para o ponto de ônibus, inclusive, o que me irritou. E o pior de tudo isso foi que no final, na hora de pagar, ela aumentou o valor. E aí eu falei que não ia pagar, que eu já tinha ligado antes, que eu sabia que o valor não tinha adicional com a finalização. Eu achei um absurdo que, além de tudo, dela me cobrar o valor adicional, ela ainda meio que tava com preguiça de secar meu cabelo, que nem era um cabelo longo, e ela é uma pessoa de cabelo natural. E essa história teve um plot twist, porque ano passado uma amiga minha comentou sobre ela, sobre o trabalho dela, porque ela conhece alguém que tá fazendo corte e outros tratamentos nesse salão, e ela me recomendou, e aí eu fui ligando os pontos e percebi que era essa mesma profissional. E o mais engraçado é que hoje em dia ela trabalha com cabelos naturais e, enfim, ela é obrigada a finalizar e a secar o cabelo natural das clientes que vão lá cortar com ela ou fazer algum tipo de tratamento. Então, e voltamos pro salão de bairro, mas dessa vez um outro salão, num outro bairro perto do meu, e era uma época em que eu tava meio sem referência de profissional pra ir, totalmente sem tempo pra fazer qualquer coisa no meu cabelo. Eu tinha que achar um tempo na minha rotina pra ir em algum lugar, e eu achei esse salão por referência de uma pessoa conhecida que ia lá. Era um salão de bairro, que também era uma barbearia, e quem atendia era um cara. E logo que eu cheguei lá, eu cheguei com franjão e tal, querendo dar uma repicada no cabelo, que nessa época já tinha química. E aí ele falou assim: nossa, quem corta a sua franja? Eu falei: eu mesma em casa. E minha franja era ok, sabe? Era bonita. E ele falou assim: nossa, nunca mais corte seu cabelo em casa porque fica torta, não fica profissional. E ele me convenceu a não cortar mais em casa, apesar de que eu acho que eu cortei. Mas um belo dia eu cheguei lá para ser atendida, o salão tava cheio, ele cortou meu cabelo como sempre, que era só manter o corte, porque nessa época eu já tava tentando deixar o cabelo crescer, ele já tava médio. Só que ao sair de lá eu percebi que a minha franja estava completamente torta. Ele literalmente conseguiu errar num franjão, que é uma das coisas mais fáceis de fazer. Tipo, eu tenho um franjão agora e eu corto em casa. E ele deixou essa parte aqui do lado esquerdo mais curta do que esse. E eu literalmente botei o pé pra fora do salão e percebi que tava torta. E me perguntei como é que ele não tinha visto. Ainda mais depois de ter me dado um sermão sobre não cortar o cabelo sozinha em casa. E nesse mesmo dia aconteceu uma coisa bem inconveniente, porque eu fui sozinha lá cortar e
Ele, no momento em que ele tava cortando ali, já no meio do corte, ele me pediu pra levantar e falou assim: nossa, como você é alta, você pode levantar pra mim? E eu fiquei super sem graça, primeiro porque eu sou tímida e segundo porque eu acho esse tipo de interação social bem esquisita. Só que eu levantei e eu fiquei bem constrangida no momento, porque tinham outros clientes no salão, inclusive adolescentes, meninos, e eu já não era mais adolescente, mas assim, eu fiquei desconfortável. E durante muitos anos eu me perguntei se essa tinha sido uma situação de assédio. Eu não tinha muita certeza se tinha sido ou não. E depois de voltar nessa situação para digerir, eu cheguei à conclusão de que sim, foi uma situação de assédio. E muitas vezes a gente reage de uma forma que a gente não queria, por receio. A gente fica imaginando ali naqueles segundos que passam o que a pessoa pode fazer. Eu acho que no momento eu levantei porque eu fiquei com medo dele fazer alguma cagada de propósito no meu cabelo se eu não levantasse. E eu também fiquei pensando no porquê ele me mandou levantar, já que quando eu entrei no salão, o salão era bem pequeno, e quando eu entrei ele já falou comigo, ele viu que eu era alta e, enfim, não tinha muito porquê pedir pra fazer isso. E hoje em dia eu sei que nesse tipo de situação, que muita gente diz que é uma situação comum, que é só a pessoa tentando ser sociável, e geralmente é sempre numa interação de homem com mulher, e o homem fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que nessas situações a pessoa sempre se aproveita ali da relação de poder em que ela tá numa posição de autoridade mesmo ali. Ele era autoridade, ele era o dono do salão, a pessoa que ia cortar meu cabelo, e ele se aproveitou disso pra me constranger. Talvez na cabeça dele isso não seja um constrangimento, mas enfim, você que é mulher aí ou adolescente, você sabe do que eu tô falando e do que a gente sente nessas situações. Eu já passei por muitas e é muito chato. Eu nunca mais voltei por causa disso e também por causa da franja. E eu achei ele assim um babacão. Foi muito desnecessário fazer isso. E não faça isso se você é profissional. Evite assediar seus clientes. É bem importante. A última situação bizarra que eu vou contar pra vocês foi a mais recente. Aconteceu no final de 2019, na última vez em que eu fui fazer botox em salão. Eu tive uma situação super desnecessária e estressante no salão que eu frequentava aqui no meu bairro. Então eu resolvi procurar salões num bairro próximo ao que eu moro, que é um bairro assim mais tranquilo, e tem vários salões assim pequenininhos. E eu procurei no Google qual era melhor avaliado. E como o meu cabelo tava muito longo, tava passando da bunda, eu fui lá um dia pra conhecer o salão e os profissionais e pra saber se alguém tava disposto a fazer um botox num cabelo tão longo. E aí uma menina se prontificou e falou que sim, que tava. E marcamos, e no dia que eu fui, literalmente, um cara na minha rua, um senhor, tava fazendo uma obra em casa, sem equipamento de proteção, caiu da laje e eu fui a pessoa encarregada de ligar pra SAMU. E, enfim, eu já tava assim, bem estressada quando eu saí de casa e eu também tava com medo de atrasar, eu detesto atrasar. E cheguei lá, assim, e até comentei isso com ela na hora que ela tava lavando meu cabelo, a gente conversou, ela era super legal. E eu gostei do atendimento dela no começo, até que ela começou a secar meu cabelo. E ela não secou o cabelo completamente, ela deixou meu cabelo úmido e veio com aquela chapinha que é super potente, sabe? Que é, sei lá, R$500. E, gente, eu literalmente escutava o meu cabelo fritando e eu não sabia se eu ia ter cabelo saindo dali ou na próxima lavagem. E eu fiquei bem preocupada. Foi a primeira vez que eu fiquei real muito preocupada em um salão, assim, em relação à química. Só que a situação bizarra nem envolve isso. A situação bizarra foi que nesse salão os cabeleireiros ficavam nessa parte e as manicures ficavam aqui num cantinho conversando.
E elas puxaram um assunto, eu acho que era de alguma coisa pessoal entre elas, alguma situação assim de interação que elas tiveram. Eu não tava prestando muita atenção, porque eu já tava cansada, já tava ali algumas horas. Eu sei que no momento a minha cabeleireira começou a conversar, entrar naquele papo e se estressou. E chegou um momento em que a discussão ficou bem acalorada e ela berrou com as meninas que faziam a manicure, só que ela berrou no meu ouvido, porque ela tava aqui pranchando meu cabelo. E nisso que ela berrou no meu ouvido, eu pensei, cara, quem faz isso? Quem berra no ouvido de um cliente que acabou de chegar? E foi até engraçado porque eu tinha chegado lá e uma das primeiras coisas que eu falei foi: nossa, eu escolhi vir aqui por causa da avaliação positiva que vocês têm no Google. Vocês são as melhores avaliadas aqui do bairro. E a recepcionista falou: nossa, gente, sério? E eu achei aquilo bem estranho. E no final, com aquele berro, eu decidi que eu nunca mais voltava, ou se eu voltasse, era pra fazer com o outro profissional que trabalhava lá. Acabou que eu nunca mais voltei. E, sinceramente, eu acho que tem algumas coisas que são inadmissíveis quando você tá atendendo uma pessoa. Eu nunca trabalhei em salão, mas eu já trabalhei atendendo ao público em lugares diferentes, em lugares, assim, relativamente ruins de trabalhar, principalmente pra mulher. E eu nunca fiz isso com ninguém, por mais estressada ou chateada que eu tivesse. E não imagino que alguém possa achar ok fazer isso, sabe? Essas não são minhas únicas situações bizarras de salão, infelizmente. Eu tenho mais. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso gravar uma parte 2. Eu agora, infelizmente, toda vez que eu penso em cortar no salão, me dá uma sensação de: nossa, não é necessário, eu sei o que eu tô fazendo. Se eu fizer alguma cagada no meu cabelo, eu tô de boa, porque eu sei que fui eu que fiz e eu me dou um crédito porque eu não sou profissional. Mas para alguém profissional, eu acho que você precisa, além de ter técnica, você tem que ter ética e saber que no atendimento você não tá na sala da sua casa e você pode fazer o que você quiser. Eu sou o tipo de pessoa que valorizo muito a atenção do profissional e o atendimento. Não necessariamente aquele profissional que fica puxando assunto o tempo todo, mas se ele tem um atendimento que não te ofende, principalmente do início ao fim, tipo te assediando ou berrando no seu ouvido, já é assim um bom começo. Se você tem alguma situação bizarra de salão, me conta, para eu saber que eu não sou a única. E às vezes eu acho que eu sou. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém que você acha que possa gostar também. E eu te vejo no próximo.